Sonic Ouriço é com certeza um dos melhores personagens da ficção. Apesar de que, pra mim, ele é o melhor. Mas com a trilogia de filmes que esse personagem teve, a sua fama aumentou e muito. Mas antes mesmo do primeiro filme sair, um canal decidiu fazer um fã-filme do Sonic. Que, sendo sincero, tá mais pra um fã curta. Mas mesmo sendo um curta, ainda é um projeto cinematográfico do Azulão. E que deve ter marcado a vida de muita gente. Então, como eu estou aqui, eu irei resumir esse filme por completo. Então já pega uma pipoca, um refrigerante, se senta no sofá, ou numa cadeira, ou numa cama, sinceramente eu nem ligo. E simbora, papai! O filme já começa com um anel gigante no céu, e dele sai as 7 esmeraldas do caos, e daí elas acabam se separando pelo mundo. Uns dias se passam e depois uma nave gigante aparece no céu, e que acaba soltando um bando de clone do E-102 Gamma. Porque diferente do Gamma do Adventure, esses daí são do mal. Bem, acaba que mais naves aparecem no céu. E várias pessoas, que eu sugiro serem youtubers, estão ficando assustadas com as naves que estão aparecendo no céu. É mesmo? Alguns noticiários estão divulgando o ocorrido. E que isso pode estar sendo causado por Julian Quintobor. E o próprio Julian interrompe os noticiários para falar que Julian está morto. Que agora ele se chama Dr. Evil Robotnik. E ele fala que a humanidade deve ser comandada por um só líder. No caso, comando dele. Os jornalistas falam que a GAN, o governo americano do universo Sonic, já está enviando tropas armadas para combater o Robotnik. Mas acaba que eles perdem a batalha. Também porque se eles vencessem não ia ter filme. 3 meses se passam após o ocorrido. E alguém começa a narrar. Dê uma relaxada e imagine isso. Um mundo perfeito. Um lugar em que podemos descansar e curtir o que temos em volta. Liberdade. Só pra deixar claro, eu tô usando a versão PTBR do filme. Especificadamente do canal Chaotix BR. Bem, o narrador, que nós já sabemos muito bem quem é, fala sobre a liberdade. E pra imaginar como seria se um cabeça de ovo tomasse ela de nós. Então ele vai contar como tudo aconteceu. E de como ele tinha certeza que tudo voltaria ao normal. Então ao fundo vemos as naves do Robochilico. E então ele aparece. Isso mesmo, rapaziada. A lenda. O cara que se pedisse a escritura da minha casa eu daria e viveria na rua com um sorriso no rosto. Os Gamas acabam rendendo um soldado, que é interpretado por um youtuber chamado Nostalgia Critic. O soldado recebe 2 opções: a morte ou a robotização. Mas logo quando ele ia ser executado, Maneiro, hã? Sonic Ouriço aparece, falando que isso foi bem maneiro. E depois ele vai embora correndo. E como deu pra ver, o soldado ficou bem confuso com o que acabou de acontecer. A cena é cortada e nos é mostrada a cidade do início do filme. Só que cinza e sem cores. E alguns noticiários estão falando do Sonic, ou como eles o chamam, o Raio Azul. Eles falam sobre a captura do adversário e da recompensa pela sua cabeça. Falando de teorias que o Raio não seja um humano. E Robotnik confirma que são somente suposições, falando isso no seu discurso. Elas são todas suposições. Terei certeza disso. Top 10 discursos. Cortamos a cena e vemos o Robotnik torturando um soldado a choques, perguntando onde está o Raio Azul e o que ele é. Mal sabia ele que é um ouriço pelador de tênis. E o soldado responde que não sabe, e ainda acaba levando choques em um show de dublagem. Escola de atores Sylvester Stallone. Eggman começa a fazer um discurso sobre a humanidade, falando que a humanidade foi um direito dado por Deus, mas que agora é um privilégio. Então ele fala que quando desobedecem às ordens dele, você não merece a humanidade. E então ele continua a tortura com o soldado. Caralho, eu falei sério agora. O Shotnik fala pros Gamas robotizarem o soldado, mas antes o soldado diz que o Raio Azul vai acabar com o Império do Homem-Ovo. Cortamos e vemos mais soldados da GAN, com uma bazuca, preparados para atirar um míssil em uma das naves do Eggman. Mas eles acabam sendo alvejados por Buzz Bombers. E quando eles iam ser mortos, Sonic aparece e salva o dia, destruindo todos os Buzz Bombers e se apresentando para os soldados. Haha, impressionados? Eu sei. Eu faço uma bela entrada. Sabe, eu não vou poder fazer aquilo de novo. Você sempre faz belas entradas. Os soldados reparam que é o Raio. E uma soldada repara que ele é um ouriço. E o Sonic fala que tem orgulho disso. E fala que ser chamado de Raio Azul é legal, mas ele prefere ser chamado de Sonic. Oh, não. Você é bonita e tudo, mas... Talarico!
Apesar de que, sendo sincero, isso não me traz boas lembranças. Sonic fala para eles irem embora e que ele vai cuidar dos robôs. Sonic corre, desviando dos robôs e começando a zoar com a cara do Eggman. E então o próprio fala para eles matarem logo ele. Eles, no caso, são os robôs. Motobugs aparecem para atrapalhar a vida do azulão. Mas o Sonic é ligeiro e sobe em cima de um deles e faz eles se atropelarem. Robotnik tá com foda-se e decide matar logo o Sonic, lançando um fucking míssil no azulão. Porém tem um problema, o Sonic é brabo e ele pula em cima do míssil, mudando a rota dele. E ainda por cima tira uma onda em cima dele. Esse cara é foda. E ainda por cima faz ele atingir uma das naves. Mas peraí, ele tá caindo. Como é que ele vai sobreviver? Ele não voa. Top 10 coincidências. Tá, voltando ao normal. Voltamos para aquele grupo de soldados. E vemos que um daqueles soldados tem preconceito com Mobians. Pra quem não sabe, Mobians é o nome da raça do Sonic. Mas os outros defendem o azulão, falando que ele é um herói e que ele pode ajudar na luta contra o Eggman. Voltamos para a Cidade Cinza, onde uma mulher num telão fala que aumentaram o preço da cabeça do Sonic. E que foi tirada uma foto dele localizada em um tal lugar chamado Green Hill Zone. Robotnik está puto quando ele não conseguiu matar o Sonic. Mas um dos gamas dá algo interessante para o patrão. Com isso são 3. Só me resta mais 4. Fudeu de vez! Vemos um horizonte verdejante, cheio de vida. E aí vemos o Sonic correndo pra um lugar que... Agora isso parece interessante. Deixa a diversão começar. Puta que eu pariu, eu vou gozar. Vemos o Sonic correndo por Green Hills, destruindo alguns robôs e rodando em alguns loopings. Então a câmera corta e vemos o Knuckles com dedos, se perguntando o que aconteceria se o Sonic soubesse que todos estão do mesmo lado. E assim acaba o fanfilme. E admito que foi divertido, mesmo sendo bem curto pra um fã-filme. Falando de novo, isso parece mais um fã-curta do que um fã-filme. Mas bem, como é um fã-filme, é óbvio que os efeitos especiais não são lá muito bons. Mas eu acho que isso é por causa de época mesmo. E bem, eu não sou lá o melhor cara em analisar a atuação, principalmente porque eu vi a versão dublada. Também tem umas coisas meio questionáveis, como a roupa do Eggman, que mais parece um cospobre. Mas acho que pra época era o melhor que dava pra fazer. Porque Projeto Shadow, outro fã-filme de Sonic, tem uns efeitos 1000 vezes melhores que esse do Sonic. E também hoje em dia, temos mais fanfilmes do Sonic em produção, como Sonic Villains, que é um fanfilme em animação, que provavelmente ainda vai demorar muito pra ver a luz do dia. Mas enfim, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. E deem sugestões de vídeos pra fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E adiós!